Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Amém. Estamos dando início a mais um culto na presença do Senhor. Eu quero saudar os irmãos que estão em casa, acompanhando pela internet, pelo Instagram e pelo YouTube. Deus abençoe você, abençoe a sua família, abençoe os seus sonhos, os seus planos, e que o Senhor seja louvado e glorificado para sempre. Nós vamos iniciar este culto orando. E nesta oração nós vamos orar por dois países que estão em momentos muito difíceis. O Afeganistão, na Ásia, e o Haiti, na América Central. O Afeganistão, uma questão governamental, oprimindo o povo, e especialmente os cristãos e as mulheres. É muito triste o que a gente toma conhecimento pelos noticiários. E no Haiti, que é uma pobreza extrema, e aconteceu um terremoto muito forte lá no Haiti, e há um sofrimento muito grande daquela população pobre. Então, eu convido os irmãos para ficar de pé, para a gente orar. Amado Deus, nosso Pai Celestial, nós estamos aqui na Tua presença, reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para Te adorar na beleza da Tua santidade, exaltar e glorificar o Teu nome, porque só o Senhor é santo, 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 e serás para sempre santificado e exaltado, adorado no céu pelos santos anjos, adorado na terra pelos homens que conhecem o Senhor, que amam o Senhor. E aqui estamos nós na Tua presença. Pedimos, meu Deus, que o Senhor venha estar presente aqui neste culto, que o Senhor venha nos conduzir. Pedimos que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor, os cânticos que serão entoados ao Senhor, e a palavra que será ministrada ao nosso coração, para a nossa edificação. Vem nos abençoar, meu Deus. Meu Deus, e neste momento de oração, nós intercedemos pelo país, o Afeganistão, por aquela gente sofrida. Deus, pedimos a Tua misericórdia. O Senhor é um Deus misericordioso, e nós pedimos, meu Deus, que o Senhor estenda a Sua mão sobre a população do Afeganistão. Deus, porque o Teu povo ali sofre, as mulheres sofrem, é um sofrimento terrível, mas a Tua graça, Senhor, é capaz de mudar o quadro, e nós confiamos em Ti e pedimos que o Senhor entre com providência, oh Deus, porque o Senhor é o Deus de todo mundo, é o Deus que reina eternamente, e o Senhor tem o poder de mudar situações, e nós entregamos nas Tuas mãos, pedindo o Teu agir na população do Afeganistão. Deus, nós Te pedimos também pelo Haiti, um país pequeno e pobre na América Central, e que tem sofrido muitos sofrimentos, e que nos últimos dias sofreu um terremoto, e muitas pessoas morreram, e muitas pessoas estão arrasadas, sofrendo. Oh Deus, nós pedimos a Tua misericórdia como povo do Senhor, nossos irmãos, nossa gente. Deus, nós pedimos que o Senhor ponha a Sua mão ali, em nome de Jesus, que o Senhor seja para sempre louvado e glorificado. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Vamos cantar o hino do cantor cristão de número 301. Crer e observar. Quem tem cantor cristão ou sabe cantar, cantem conosco. Em Jesus confia, sua lei observar. Ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz.
crê e observa tudo quanto ordena. O fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Crê e observa tudo quanto ordena. O fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Crê e observa tudo quanto ordena. O fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé Ele ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crê e observa tudo quanto ordena. O fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Que nós possamos obedecer o que Cristo manda sem questionar a cada dia. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias, para nós lermos a palavra de Deus. Mateus, capítulo 13. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 1. Hoje, fomos pela manhã, né? Mas já passava de meio-dia. Eu e a irmã Vaneide e eu, fomos tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19, a AstraZeneca. Então nós estamos imunizados, segundo a orientação do Ministério da Saúde. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para ler a palavra do Senhor? Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1, Jesus disse: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Amém. Pode sentar, meus irmãos. Que o Espírito Santo aplique ao nosso coração a sua santa palavra. Jesus ensinando por parábola, trazendo assuntos conhecidos para fazer aplicação ao reino de Deus. E aqui é a tão conhecida parábola do semeador. O semeador é aquele que semeia, no caso aqui a palavra, e a semente que é semeada é a palavra de Deus. O terreno é que é diferente, a semente é boa. A semente é toda ela selecionada, de qualidade. Agora o terreno é diferente. E o terreno é o coração do homem, é o coração humano que vai receber a palavra. E nós observamos nesta parábola que Jesus contou, 4 tipos de terreno. 4 tipos de terreno. À beira do caminho, solo rochoso, entre os espinhos e a boa terra. A semente que cai à beira do caminho não chega a nascer. Não chega a nascer porque Satanás vem e rouba logo. E aquela pessoa que tem um coração à beira do caminho não chega a se converter. Outra parte da semente caiu entre as pedras. É aquele terreno que não tem profundidade. Não tem profundidade. A semente cai e nasce, mas morre logo. Não permanece. Portanto, não dá fruto. Quantas pessoas que ouvem algo aqui, e quando ouve fica empolgado, é isso mesmo, maravilha, era isso que eu estava esperando, era isso que eu queria ouvir. Mas quando chega ali que ouve algo diferente, já troca de ideia rapidamente, não tem raiz, também não dá um fruto, morre logo, não tem raiz. Outra parte da semente caiu entre os espinhos. Esse é aquele que quer ficar dividido, ele quer a palavra, mas ele quer também os prazeres do mundo e quer levar isso numa boa. Ele fica sufocado e também não dá fruto. E também não dá fruto. Mas existe um terreno bom. Existe um terreno especial. Existe um terreno de qualidade. É aquele coração sincero e honesto e que deseja profundamente a palavra, não apenas receber, mas se permitir ser moldado pela palavra. A semente é lançada, nasce, cresce e produz. E aí está escrito aqui no versículo 8: outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Sabe o que é que me chama a atenção aqui nesse versículo? É que a terra boa produz, mas não é igual. Uma produz 100, outras produz só 60, mas está produzindo. E outra só produz 30, mas está produzindo. E nós chegamos à conclusão que o terreno bom é o que produz. Se produzir 100, amém, glória a Deus. Se produzir 60, glória a Deus também. E se produzir só 30, mas está produzindo, então glória a Deus. É um terreno bom. É um terreno bom. Que o seu coração receba a palavra de Deus e produza. Bom que produza o máximo. Mas se não puder, produza pelo menos o mínimo. E Deus vai se agradar de você. Deus nos abençoe. Ministério do Louvor. Vamos louvar o Senhor. Você que está em casa acompanhando pela internet, eu quero convidar você que não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, para que se inscreva. Ao se inscrever no canal, você ativa o sino para receber as notificações, e sempre que tiver um novo culto ou uma nova transmissão, você ser avisado. E
Compartilhe com os seus contatos. Dê aos seus contatos a oportunidade de receber da palavra de Deus. Você ainda tem a opção de dar o seu joinha, né? O joinha ou de joinha. Então dá o joinha aí, né? Isso é importante. Tá bom? Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Bom estar na casa do Senhor para louvar, o exaltar, glorificar o seu santo nome e bem dizer, na beleza da sua santidade, que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. É o nosso Deus, é o Deus que criou todas as coisas. E é por este motivo que nesta noite nós estamos aqui reunidos para louvar e para exaltar aquele que é rei sobre todos os reis. O que coordena, o que manda, o que determina, Ele é o sou, é o nosso Deus. Eu vou convidar você, se assim puder, para ficar de pé, para que junto louvemos ao nosso Deus. Ele foi o Deus que criou todas as coisas. Ele é o Deus perfeito, é o Deus maravilhoso. Aleluia, é o Deus que está aqui nesta noite, para que nós juntos o adoramos em espírito e em verdade. Ele é o Deus da fundação. Desde o princípio, permaneceu e permanecerá para sempre, porque Ele é nosso Deus. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. E a terra? E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus, fez separação das águas e a terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, formou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, o nosso Deus, nosso Deus. Ele é soberano. Louve a Deus. Ele reina antes da fundação do mundo. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, foi separação das águas e a terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus.
No Salmo 128 diz: bem-aventurado aquele que não teme, que teme ao Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e não anda segundo os conselhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, e feliz será, e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. E eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Você teme a Deus? Você é mais que abençoado, aleluia. Se você teme ao Senhor, você é mais do que bem-aventurado. Se você teme a Deus, você é mais que próspero nessa terra. Se você teme a Deus, glórias. Se você teme ao Senhor, a palavra de Deus diz que você está alicerçado na rocha eterna que é Cristo. Se você teme a Deus, você terá salvação em Jesus. Se você teme a Deus, a sua família será próspera. Se você teme a Deus, mal nenhum chegará à tua tenda, porque é o Deus de Israel que está contigo. É o Deus que é soberano. Vale a pena acreditar e confiar neste Deus e temer. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Louvado seja e engrandecido o teu nome, Jesus. Oh, glória a Deus. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, que confia perpetuamente em seu poder e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Glória a Deus. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele nunca falha, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. O seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Sua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Então espera no Senhor sem desistir. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. O seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Espera no Senhor. Espera no Senhor sem desistir.
na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. O seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. O seu amor nunca mudou. O amor de Cristo, Ele nunca muda. Eu e você podemos até mudar, mas o amor dele permanece para todo sempre. Porque o nosso Deus, Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa fortaleza. O nosso Deus é uma redoma que é impenetrável. E nele você vai estar seguro. Vamos louvar o nosso Deus? Por toda a minha vida. Ouve junto comigo. Ó Senhor, te louvarei. Exalta Deus. Pois o meu fôlego é tua vida. Eu nunca me cansarei. Eu posso ouvir a sua voz. Eu posso ouvir a sua voz. Glória a Deus. Que é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Eu já vi fogo e terremoto e vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Aleluias. Tu dá ordem às estrelas, oh glória, e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro, glória a Deus, nos teus braços, oh Altíssimo. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nenhuma que fique de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para o que nele crê. A palavra de Deus é a calma tempestade. E eu não sei qual é a turbulência que há dentro do teu coração, mas que a voz de Deus acalma o teu coração nesta noite. Que a mão de Deus, que a sua voz lhe traga paz, lhe traga gozo, lhe traga refrigério. Que a sua alma seja descansada em Cristo. Ele é o nosso Deus que nos ama. Se sinta regozijado nele, se sinta refrigerado no Senhor, sinta a paz de Cristo no teu coração. Essa canção diz que Ele acalma a tempestade, a fúria do mar. Ele quer acalmar,
Ele quer acalentar a tua alma nesta noite. Ele está dizendo: eu confio em você, eu acredito em você. Os seus planos estão nas minhas mãos. Não desista. Vá mais à frente. Não desista. Eu estou contigo. Eu vou com você. Não desista. Acredita em mim. Eu nunca te abandonei. Nos momentos mais difíceis, mais sombrios, eu estava contigo. Eu te carreguei nos braços. Eu te dei força. Onde ninguém imaginou que você iria, aí você está. Porque eu sou contigo. Confie. Vale a pena confiar nesse Deus. A voz dele acalma a tempestade. E nessa noite ela vai acalmar o teu coração. Não há ferrolho, nem portas que fiquem de pé diante de nós. Não há doença, e nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade, escute, se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura. É escudo para todos aquele que nele crê. Não esqueça disso. Podem sentar e Deus seja contigo, em nome de Jesus. E nós agradecemos a oportunidade. Glória a Deus. Amém. O Senhor é um escudo para todos os que nele creem. Nós vamos cultuar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Está escrito em Malaquias, no capítulo 3 e no versículo 10. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. O ensinamento, a doutrina sobre o dízimo é bíblica, mas algumas pessoas interpretam de modo errado e tem uma motivação errada. Algumas pessoas não têm prazer em contribuir. A Bíblia diz: Deus ama quem dá com alegria. Algumas pessoas contribuem da maneira errada, pensando: se eu for fiel, aí vou ficar rico. Deus vai ficar me devendo e vai me pagar depois. Está errado. Na verdade é o contrário, é entender que tudo que nós temos vem de Deus. É porque está escrito que devemos trazer todos os dízimos à casa do tesouro. E devemos praticar com alegria. Aquele que não tem alegria deve orar e pedir a Deus que lhe dê alegria de praticar a palavra de Deus. E Deus que falou a sua palavra, Ele é fiel para cumprir o que Ele falou. Mas deve haver alegria no coração. Eu quero que você curve a sua cabeça aí sentado onde está. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Te adorando, Te bendizendo, prestando o nosso culto a Ti. E eu venho pedir nesta oração que o Senhor abençoe cada irmão que tem no coração a Tua palavra, que ama a Tua palavra e tem prazer em contribuir para o sustento da obra do Senhor. Assim como está escrito que o Senhor abre janelas no céu e derrama bênçãos sem medida, que estas venham
acontecer na vida dos teus filhos, Senhor, assim como o Senhor prometeu, e que o seu nome seja para sempre louvado e glorificado nas nossas vidas, e que haja no nosso coração alegria, disponibilidade, generosidade em contribuir para a glória do teu nome. Recebe a nossa oração e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Irmão Paulo vai cantar um louvor enquanto os irmãos têm a oportunidade de entregar os seus dízimos e as suas ofertas. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pra te adorar, que eu nasci, cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois pra te adorar, foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Hoje é terça-feira, nós vamos estar orando pelos irmãos que estão fazendo votos com Deus, precisando de um milagre, precisando de uma bênção. Deus tem a resposta e Ele pode trazer ainda hoje. Vamos orar? Você que faça votos com Deus, busque o Senhor. Vamos apresentar nossas causas diante do altar do Senhor e crer na sua palavra, que uma palavra dele muda toda a situação, muda todo o quadro, ele tem todo o poder e nós dependemos dele. Pai, nós estamos aqui na tua presença, reunidos em nome de Jesus Cristo, aqui nesta casa de oração, cantando louvores, prestando culto ao Senhor, adorando o Senhor. Deus, e nós nos achegamos a Ti em oração, pedindo a Tua ajuda, porque nós precisamos de ajuda. Reconhecemos, meu Deus, a nossa pequenez, reconhecemos, meu Deus, que precisamos de Ti,
que não sabemos, que não podemos viver sozinhos. Deus, eu venho pedir especialmente por aqueles irmãos que estão precisando de um milagre, de uma intervenção divina. Deus, vem com a tua mão, com o teu poder, Senhor, porque basta uma palavra tua, oh Deus, que assim a situação é transformada, é mudada, o milagre acontece e o Senhor é louvado e glorificado. Deus, nós pedimos o teu agir, o teu milagre em nome de Jesus Cristo, porque não há causa perdida para o Senhor, não há causa impossível para o Senhor, porque o Senhor é o Deus que tudo pode, o Senhor que criou todas as coisas a partir do nada, trouxe à existência aquilo que não existia, pela palavra do seu poder. É o Deus que governa as nossas vidas, e nós voluntariamente nos rendemos a ti, Senhor. As orientações da tua palavra, vem nesta hora, Senhor, e traz cura àqueles que estão enfermos, levanta do leito da enfermidade, arranca essa dor e traz a saúde para a glória do teu santo nome. Aqueles que estão feridos na alma, que estão tristes, angustiados, vem, Senhor, e arranca esta tristeza e traz a alegria, a razão de viver, a esperança, em nome de Jesus Cristo. Vem, Senhor, abençoar, traz paz àqueles que estão em conflitos, que estão em guerra. Vem, Senhor, abençoar em nome de Jesus. Nós pedimos a ti, pedimos, meu Deus, por aqueles que estão desempregados, que estão precisando de um milagre, esperando uma porta se abrir. Vem, Senhor, e abre esta porta para que os teus filhos entrem e reconheçam e glorifiquem o teu santo nome. Nós oramos no nome de Jesus. Pai, nós queremos continuar ouvindo a tua voz e pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração. Usa o teu filho que vai ministrar a tua palavra, faz dele um canal de bênção, nos abençoa, Senhor, nos edifica. Oramos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos, o irmão Jefferson com a palavra. Glória a Deus. Graças a paz, irmãos. Você está feliz? Abençoa. Abençoa, Jesus. Irmãos, quero convidar a igreja para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, discípulo amado. Ninguém disse a João, não foi Jesus que disse que ele era o discípulo amado, ele se titularizou, o discípulo amado. E se você se sente amado por Jesus, reconhece essa graça, esse amor, essa doçura do Evangelho, sinta-se amado por Ele, porque você também é um discípulo amado. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 9. Quero aproveitar para externar a minha alegria de estar com os irmãos essa noite, trazendo uma meditação da palavra de Deus. É Deus quem fala com o seu povo, é Deus quem fala com a sua igreja. A palavra é do Senhor. E nós somos canal de bênção e que Deus possa ministrar o meu coração e ao seu coração para que nós possamos sair daqui alimentados da palavra. João capítulo 9. A cura de um cego de nascença. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra
e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu ele: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso algum dos fariseus dizia: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Dizia outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve disseção entre eles. De novo perguntaram-lhe ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego, que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: e é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai. Então o chamaram pela segunda vez o homem, que fora cego, e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhe respondeu: já vos tenho dito, e não atendestes. Porque quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então os injuriaram e lhes disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E os expulsaram. E eu quero parar por aqui, daqui a pouco a gente continua. Meus irmãos, essa palavra tem martelado o meu coração desde o dia que o pastor trouxe aqui no culto de domingo. E foi maravilhoso ouvir essa palavra. Esse episódio ele acontece logo após a festa dos tabernáculos. Existia uma festa dos judeus, que era a festa dos tabernáculos. Era uma festa que acontecia durante 7 dias.
E na festividade dos tabernáculos tinha um propósito. E o propósito era mostrar ao povo que Deus tirou o povo do Egito com braço forte, e o povo passou então a viver como peregrino na terra, morando em tabernáculos. Não só o povo, mas o próprio Deus habitava em meio deles também em tabernáculo. Não existia o templo era montado também como um tabernáculo. E Deus direcionou todo esse povo até a terra de Canaã, onde ali eles conseguiram habitar em suas casas, edificaram os seus lugares. E essa festa era uma festa almejada pelos judeus. Tinha uma grande representatividade para o judeu, porque representava a saída da escravidão para uma terra que Deus tinha prometido a Abraão. E logo após essa festividade, no último dia, tinha um momento no pátio do templo, no pátio em Jerusalém, e que era um momento em que se acendiam os candelabros. 4 grandes candelabros. E esses candelabros, quando ele estava tudo escuro, não se acendia nada, e ficava todo mundo no pátio esperando o grande momento. A expectativa era a mesma expectativa do dia 31 de dezembro de qualquer ano, que todo mundo está esperando a queima de fogos. Essa era a expectativa, de ver acender os candelabros, e aquele fogo subir e clarear todo aquele ambiente. Aqueles candelabros acesos representavam a presença de Deus, com a coluna de fogo, guiava o povo em meio à caminhada no deserto. E aí todos eles esperavam aquilo ali. Depois daquele episódio, passou-se alguns dias e Jesus estava caminhando. E o texto aqui fala que, verso 9, eu quero que os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta, nós vamos acompanhar aqui, que no verso 1 do capítulo 9, diz, caminhando Jesus, e eu quero fazer uma observação. Caminhando Jesus. Jesus está caminhando. Como lá e hoje aqui. Jesus está caminhando com o seu povo. Jesus está caminhando com a sua igreja. Jesus está conosco. Nós não estamos à deriva, caminhando sozinhos, sem saber para onde ir. Jesus está caminhando. E aqueles que estão nele, estão caminhando com ele. Jesus está caminhando. E o texto diz, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Irmãos, para esse homem, estava tudo normal. Tudo normal. Não tinha nada diferente nele. O homem não pode sentir falta do que nunca teve. Esse homem nasceu cego de nascença. Ele não sabia o que era luz. Se alguém viesse comentar com ele que, olha, semana passada tu viu, rapaz, acenderam os candelabros, foi lindo, foi um culto maravilhoso. Para esse homem não fazia diferença, ele não sabia o que era. Ele não sabia o que era luz. Como explicar para um homem cego que houve a claridão e que aquela luz representava a presença de Deus? Como pregar para aquele homem, dizer, olha, a luz do candelabro iluminou tudo, todo mundo chorou, foi maravilhoso. Aquele homem vivia normal. Para ele, tanto fazia. Porque a pior cegueira, e aí Jesus vai confrontar aqui os fariseus, não é a cegueira física. Trazendo para a nossa aplicação no dia a dia, não é a nossa incapacidade de enxergar a solução dos problemas, das dificuldades, as saídas. A pior cegueira é aquela cegueira que não enxerga a sua própria cegueira. Aqueles homens estavam presos a uma religiosidade. Jesus estava caminhando. Jesus estava lá no templo. Eles estavam almejando a luz do candelabro se acender, para ver a claridão daquilo que representava a presença. Mas eles não estavam enxergando que o Deus vivo estava no meio deles. Jesus estava ali. Jesus estava naquele meio. Se você voltar no capítulo 7, vocês vão ver que todo mundo estava se preparando para ir a Jerusalém. E os irmãos de Jesus
chega a questionar Jesus e dizer: ó, tu não quer ser famoso? Já que tu quer pregar e quer ser famoso, quer ser o cara, vá para Jerusalém. Porque todo mundo que quer ser famoso está em Jerusalém. Os grandes pregadores, os grandes entendidos estão em Jerusalém. E Jesus disse: ainda não é chegado a minha hora. E é nesse diálogo aí, antes da festa, que depois que todo mundo viaja, todo mundo vai para Jerusalém, para a festa dos tabernáculos, o próprio Jesus depois vai e prega na sinagoga. E o texto lá no capítulo 7, no capítulo 8, relata que muitos procuravam prender Jesus. E os fariseus deram ordem aos guardas para que prendessem Jesus. E eles chegam ao lugar onde Jesus está pregando e não conseguem prender Jesus. E volta lá para os fariseus e diz: ó, sim, cadê? Trouxeram eles? Não trouxemos porque não tem um homem que fale igual a esse, não. Ele é muito sábio. Não, onde esse homem tirou tanta coisa? Porque quem tem contato com Jesus, quem de fato encontrou com Jesus, quem de fato se permitiu vivenciar, experimentar esse momento com Jesus, tem uma experiência diferente. O pastor falou anteriormente aqui sobre a terra que produz a 30, a 60, a 100. O grau da produtividade é o grau da intimidade. O grau de resultado é o grau do relacionamento. Está produzindo. Estou em Jesus, entendi, sou salvo, sou dele, pertenço a ele, mas qual é o seu resultado? 30, 60 ou 100? O nosso grau de relacionamento com Deus verdadeiro, com Deus que tudo pode, tudo vê, vai refletir o nosso resultado. E o texto diz que aquele homem era cego. E quem encontrou com aquele homem foi Jesus. Não foi o homem que foi até Jesus. Não foram as pessoas que levaram ele até Jesus. Foi Jesus que estava caminhando e viu um homem cego. Assim como ele viu a mim, assim como ele viu a você. Foi Jesus quem fez a ação de ir até nós. Nós vamos continuar. E o texto diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram quem tinha pecado. Porque assim como os discípulos aqui, nós também fazemos esse julgamento. Nós também nos analisamos. Onde foi que eu errei? Onde foi meu erro? Será que eu estou pagando algum pecado? Existem pessoas ainda presas a esta ação de causa e efeito. Se eu errei, eu pequei lá atrás, eu fiz isso, fiz aquilo. Deus está me penalizando por isso. Não, irmãos. A palavra diz que as suas misericórdias se renovam a cada dia. Junto com ela, ele renova a sua aliança, o seu amor e a sua graça e a sua bondade. E você e eu temos a oportunidade de começar a vida do zero, a partir das 0 horas do novo dia que nasce. Recomeço. Suas misericórdias se renovam a cada manhã, a cada dia. E o texto prossegue. Os discípulos perguntaram: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: observe que quem pergunta não são as pessoas de fora, não são os gentios, não são os incrédulos. Quem pergunta são os de dentro. Quem nos questiona são os de dentro. O maior confronto da religiosidade não está lá fora, está aqui dentro. Por quê? Falta de intimidade e relacionamento com Deus. Quem tem intimidade com Deus não vive preso à religiosidade. A causa e efeito. Eu venho à igreja, sou de Deus, passo o voto, oro, jejum e minha bênção. Não alcancei ainda. E cadê o milagre? O milagre não é o alvo. O milagre é o meio para o qual a glória dele será reconhecida na minha e na sua vida. O milagre não é o objetivo. O objetivo é que a glória dele seja refletida na minha vida. E se eu só posso ter essa compreensão se eu tiver relacionamento com ele. E o texto prossegue. Jesus diz
que nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. E não é a obra, porque não é o milagre, são as obras. Porque esse homem, depois que a sua cegueira sai, ele passa a ser discípulo de Jesus. Uma vez que nós temos um encontro real com Cristo, entendemos quem somos, temos um contato direto com a nossa identidade, imagem e semelhança de Cristo. Já não vou buscar lá fora, porque está aqui dentro a própria vida, que é o próprio Cristo. E assim ele mesmo diz, aqui mesmo em João está relatado: aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão de dentro de si. Rios, por que rios? Porque ele é a fonte, e a fonte está aqui dentro. Ele prossegue dizendo: foi para que se manifestasse a glória de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. E um ponto é importante. Jesus diz que é necessário, há uma necessidade. O que é a obra de Deus? A obra de Deus não é você sair com a Bíblia debaixo do braço, abrindo ela e pregando a Bíblia, pregando a palavra. A obra de Deus não é convencer as pessoas. A obra de Deus não é converter as pessoas. A obra de Deus é viver esta palavra. É cada um cuidar da sua própria vida. É cada um viver o seu próprio relacionamento com Ele. É cada um ter o próprio encontro com Jesus. É cada um entrar no seu quarto, fechar a sua porta e ter o seu momento de intimidade. Porque porta fechada e quarto é intimidade. Essa é a obra de Deus. Porque o contexto aqui era um contexto preso à religiosidade. Lá na frente você vai ver o diálogo dos fariseus com os pais daquele homem. A ponto de que os pais jogaram toda a responsabilidade na idade do filho, na maioridade do filho, para que ele respondesse por si. Por quê? O texto é claro. Já existia uma regra. Se alguém disser que Jesus Cristo é o Messias, está expulso de onde? Do templo. E para aquele povo o templo era um lugar de adoração. Para aquele povo o templo era tudo, era a presença de Deus. O templo, irmãos, é o lugar de trazer o culto em gratidão. O templo é o lugar onde nós vamos estar em comunhão. O templo é o lugar onde nós vamos nos ver, nos relacionar uns com os outros. O templo é um lugar onde nós vamos estar nos relacionando nas dinâmicas que nos mantém mais próximos. Mas a habitação do Espírito sou eu e você. E aquele povo não tinha essa compreensão. E é por isso que quando aquele homem teve quando Jesus encontra com aquele homem, há uma coisa interessante. Jesus chega para ele, conversa. Olha que Jesus não se dirigiu a ele, ao homem cego. Primeiro que para o homem cego estava tudo certo. Tudo certo. Porque para um cego, está tudo ok. Ele não sabe se a roupa dele está na moda ou não. Ele não sabe se a roupa está rasgada. Ele não sabe se o sapato dele combina com a cor da blusa. Ele sente o cheiro das coisas, mas não entende a dimensão daquilo. Ele respira o ar, mas não sabe de onde vem. Para ele já tudo normal. É certo que um homem, uma pessoa que tem uma especialidade, ou que nasceu cego, ele desenvolve outras habilidades. A ponto de se acostumar com aquilo, de maneira que ele tem algumas habilidades até mais aprimoradas do que as pessoas que têm a sua visão. E observe que esse exemplo é um exemplo também da cegueira do pecado. A pior cegueira é aquela que não enxerga a sua própria cegueira. Aqueles homens fariseus e aqueles que o acusavam não enxergavam a cegueira. Portanto, não permitiam que eles vissem o próprio Deus e o próprio Cristo no meio deles. E Jesus estava caminhando. Desde a festa do tabernáculo, Jesus estava caminhando. Jesus estava pregando.
Jesus estava falando. Hoje, Jesus está caminhando. Jesus está pregando. Jesus está falando. E muitos ainda estão cegos. E não conseguem ver. E para não admitir a sua própria cegueira, o que é que eles fazem? O mesmo que os homens fizeram aqui. Se eu não consigo confrontar e admitir que isso, de certa forma, é um milagre, se o que está dizendo é que um homem pecador não pode fazer tal milagre, então ele não é pecador, o milagre existe. Então, como é que eu vou alinhar isso para manter a minha tese? Já sei. Esse camarada não é cego. Ele nunca foi cego. Então é melhor desacreditar do que realmente era, para não admitir que a minha religiosidade está errada. É dessa forma hoje que nós caminhamos. E isso é perigoso. O texto continua no verso 4, e Jesus diz que há uma necessidade. E a necessidade é de viver esta palavra. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Então significa dizer que há um tempo. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Por que Jesus fala de luz? Porque o que estava na cabeça, na memória recente desse povo, era a luz do candelabro. Era a representatividade daquela luz. O que aquilo representava. Jesus fala de luz. E logo adiante, o próprio Jesus faz o milagre no cego. Como eu explicar que eu sou a luz? Mostrando a luz. Trazendo luz para a vida de quem não sabe o que é a luz. Viveu toda uma vida sem saber o que era luz. Tropeçando, caindo, sendo ridicularizado. Um homem cego, ele não podia viver no seio da sua família, pois a família não tinha condição de mantê-lo. E ele era pedinte. Ele pedia esmolas. A vida de um cego era triste, lamentável. Ele sabia quais eram as ruas, alamedas e as vias, mas não as via. Tocava, sentia, caminhava por elas, mas não sabia a cor das paredes, a cor das frutas, a cor das árvores, as belezas que o próprio Deus criou. Depois que Jesus fala sobre o fazer, irmãos, isso é muito profundo. Não é esperar, é fazer, façamos. Essa palavra significa muito para nós, porque o nosso Deus não é Deus de coisa parada. Tudo que Ele fez está em movimento. Em 7 dias Ele fez tudo, e Ele diz: façamos, 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 façamos o homem. Façamos divisão entre as águas. Haja luz. Façamos, façamos, façamos. É a ação de fazer. A ação de tomar decisão. A ação de deixar de terceirizar as nossas responsabilidades. Assumir o protagonismo da nossa vida. E entender que nós estamos aqui para fazer. Não esperar. E isso é necessário. É necessário que façamos, porque nós fomos educados, acostumados a esperar sempre pelos outros, pelos governos, sempre pelas lideranças, pelas mudanças, sempre estar esperando que se fosse eu fazer diferente. Na engenharia tem uma coisa que a gente fala muito, que é o engenheiro de obra pronta. O amigo ali é engenheiro e sabe, o engenheiro de obra pronta. O engenheiro de obra pronta é aquele que chega na obra, ó, está tudo pronto, e diz: rapaz, se fosse eu não botava essa parede aqui, porque isso aqui não combina, isso aqui. O engenheiro de obra pronta.
Mas para botar a mão na massa, desde o início, desde a fundação, ele não estava lá. Ele não sabe o porquê de cada detalhe. Mas se você perguntar aqui ao engenheiro pastor Miguel, ele vai saber cada detalhe, porque fez. É por isso que muitos hoje têm o diploma, ou está em uma profissão, mas não tem a prática do exercício, do fazer, porque o fazer é absolutamente maior do que a experiência do saber. Deus nos chama para fazer a diferença, fazer acontecer, fazer. É necessário que façamos. É ação, é atitude. Porque se ele quisesse simplesmente dar, ele tinha destruído tudo, ter feito tudo, tinha feito uma avenida para o povo de Israel. Ele disse, pronto, agora já fiz tudo pronto, pode ir, está todo mundo derrotado, vocês podem ir, a terra está lá esperando. Se fosse simplesmente só para entregar pronto, ele não precisava tirar o povo de um lugar para outro, ele fazia ali mesmo no Egito. Destruía tudo, fazia uma nova terra, dava o povo lá, terra que manda leite e mel. Mas ele tirou o povo para caminhar pelo deserto, para que o povo fizesse. Desmonta barraco, monta barraco, desmonta barraco, monta barraco, caminha, para, falta água, a água sai, aparece. Quando nós caminhamos, quando nós fazemos, Deus aparece dando recurso. A nuvem aparece, o fogo aparece, o alimento chega, tudo acontece quando nós fazemos. É ação. Não é inação. A inação é pecado. Não agir é pecado. Terceirizar a responsabilidade para os outros e para o próprio Deus é infrutífero. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, enquanto ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu. E dá o maior exemplo do fazer. Cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Eu e você somos o quê? Enviado de Deus. Ele podia curar o homem ali naquela hora. Vê. Mas ele fez o quê? Há situações que, quando Deus entra no nosso caminho, parece que a coisa piora. Porque o homem já era cego. As canelas já machucadas. A roupa abarrotada. E agora, além de tudo, ele sai com cuspe nos olhos, caminhando atrás do tanque de Siloé. As pessoas que já via nele um aspecto de desprovido de graça, Deus o abandonou, desprezado por Deus, agora o via, além de tudo, humilhado. E aquilo que parece aos homens ser humilhação, é o nosso próximo passo do maior triunfo de Deus em nossas vidas. Aquilo que para os homens parece ser ridicularizado ou humilhação, é o processo de transformação para uma nova vida, de clareza, luz e vida, com o próprio Cristo. E aquele homem saiu, enviado para o tanque de Siloé. E quando ele chega, lava, e ele não precisava fazê-lo. Não precisava. Poxa, eu ouvi falar desse Jesus, já ouvi muito falar dele, não fui eu que fui atrás dele, foi ele que veio até mim, cuspiu no chão e ainda mandou eu vir lavar. Ele podia muito bem ficar na dele. Para ele estava tudo certo, tudo normal, mas ele criou nas palavras de Jesus. E a transformação da minha e da sua vida está em crer no Filho de Deus, enviado para ser a porta que passaremos por ela para o maior momento de vida com Ele mesmo. A melhor experiência. E o homem foi, e o verso 8 nos diz que quando ele volta, o verso 7 diz que ele foi, lavou e voltou vendo. Porque quando nós seguimos aquilo que Jesus fala, quando nós seguimos a palavra de Jesus,
não é a religião, não é o modo, não é o meio. Se alguns dos discípulos estivessem ali escrevendo como é que ele faz milagre, ia rasgar o papel na hora, porque a um ele curou. O que quer que eu te faça? Eu quero ver, então veja. Simplesmente com a palavra. Agora ele cospe. Então não existe fórmula, não existe meio, não é um programa, um ritual. É ele, é a vivência, é o momento, é estar com ele, o resultado é ele, a solução é ele, tudo é ele, o milagre é ele. Não existe a fórmula, não existe o lugar, não existe a maneira, é estar nele. E em seguida, no verso 8, vem o resultado. Então quem? Os que não conhecia? Não, os vizinhos. Os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo. O texto é maravilhoso e diz claramente, os vizinhos. Os vizinhos são quem? Quem conhecia. A nuvem de testemunha que está ao nosso redor, nos observando, olhando a sua vida, sabe mais de você do que você imagina. O mundo e as pessoas sabem mais da nossa vida do que a gente pensa. Então os vizinhos e os que dantes conheciam de vista como mendigo perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. O que quer dizer isso? O que quer nos ensinar? É que quando nós somos impactados com a presença de Jesus, que a nossa vida é transformada, aqueles que antes nos viam no mundo, no pecado, olham para nós e não nos reconhecem. Nos olham e dizem assim, não, mas não é ele não. É ele sim. Não é ela não, está diferente. Parece com ela, mas não é. Por quê? Porque você está com a Bíblia debaixo do braço? Porque agora você precisa dizer que é crente? Não. Porque nos seus olhos, quando eles olham para você, vê Cristo. Nas suas ações agora, as suas ações, as pessoas veem Cristo. A sua forma de falar é Cristo. O seu jeito de ser é Cristo. A sua vida é Cristo. Quem habita em você é Cristo. De maneira que os nossos resultados refletem o quê? A glória desse Cristo. E se isso não estiver acontecendo, você precisa mais desse Cristo. Quer saber como é que está? Olha para os seus resultados. Olha para os frutos que você está gerando. 30, 60 ou 100. Então, no verso 9, eles estavam em conflito, sem saber. Então, no verso 10, vamos tirar essa dúvida. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? E ele dá testemunho. Porque quem nos vê não nos enxerga. As pessoas não aceitam. As pessoas não vão aceitar uma vida transformada. Os homens têm um instinto de justiça muito aflorado. O mundo não aceita uma vida transformada, regenerada. É por isso que as pessoas lá fora dizem, o camarada mata, rouba, faz tudo de errado, depois entra para a lei dos crentes e está tudo certo. É porque Jesus é a única mão estendida para aquele que caiu. Jesus é a única porta que se abre para aquele que caiu. Jesus é o único, ele é o próprio caminho, quando todos os caminhos se fecham. Só Jesus. E aí ele vem e diz, um homem chamado Jesus. Um homem chamado Jesus. Fez lodo, colocou nos meus olhos, mandou ir ao tanque, e eu fui, e me lavei, estou vendo. Perguntaram onde ele estava, e ele disse, não sei. Por que não sabia? Porque esse homem tinha alcançado uma bênção. E a primeira ação aqui é a ação de Deus para com o homem. Essa é a ação salvadora. Nós estávamos cegos, não sabia para onde ia, e achava que estava tudo normal. Nós desenvolvemos outras habilidades, e achávamos que essas habilidades eram muito boas e maravilhosas, e nos acomodamos.
Mas a ação salvadora, a graça salvadora, foi quem veio até nós. E nos tirou da cegueira. E nos mostrou aquilo que os nossos olhos não podiam ver. E agora que vemos, podemos contemplar a grandeza daquilo que Ele fez. E de que preparou para nós. E agora que vemos, tivemos uma primeira experiência. A experiência de ser salvo. Observem. A experiência de ser salvo das trevas. Como esse homem foi. Mas ele não sabia onde estava Jesus. Ele ainda não tinha intimidade com Jesus. Ele ainda não tinha um relacionamento com Jesus. E então, no verso 13, eles então pegam esse homem e levam para os fariseus. A gente precisa entender o que aconteceu aqui. Porque as pessoas não aceitam a transformação de Deus em nossas vidas. E vão nos confrontar. Não com os outros. Mas com a lei. Com aquilo que de fato tem que ser. Com a forma social. Com a forma normal, natural de viver. E essa forma natural de viver, irmãos, ela muda sempre. É conforme os homens acham que tem que ser. Nós estamos vivendo dias sombrios. Que hoje é de um jeito. Amanhã ao amanhecer pode mudar, porque os homens mudam. E eles decalcam isso de uma maneira que quer nos empurrar para uma maneira de viver conforme os seus prazeres e os seus ditos. Isso está nas faculdades, nas escolas, na rua, nas músicas, na cultura, em todos os lugares. E se nós não tivermos relacionamento com Jesus, nós vamos estar aqui, ó, no verso 11, no último, na parte B do versículo, na resposta daquele homem, quando eles perguntam: e aonde está esse Jesus que fez isso? Porque eu também quero entender, eu quero ir até ele, eu quero conversar com ele, para saber como é, para saber mais dele, para conhecer ele. E a resposta é: eu não sei. Eu não sei. Não sei onde ele está. Ele me tirou da cegueira, me tirou das trevas. Hoje estou na luz, mas eu não tenho intimidade com ele ainda, então não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Ao que ele respondeu, e ele explicou todo o contexto. No verso 17, de novo perguntaram ao cego. Observe que ainda no verso 16, há uma discussão entre os próprios fariseus. Porque eles dizem: esse homem não é de Deus. Esse homem é pecador. Porque ele curou no sábado. E aí outros fariseus vai dizer: mas peraí, como é que um homem pecador consegue fazer um milagre desse? E eles começam a discutir entre eles. Peraí, quer dizer que você agora quer defender ele? E começa a discutir entre eles lá. E aí eles voltam para o cego e perguntam de novo: me diga de novo como foi esse negócio. Irmãos, não há uma explicação lógica para uma vida transformada por Jesus. Não há um ritual, uma maneira, um jeito, porque tudo se resume a Jesus. E Jesus faz do jeito que quer, da forma que quer, na hora que quer. É Ele quem abate, é Ele quem levanta, é Ele que desfaz, é Ele quem faz e desfaz da maneira que quer. É Ele quem levanta o simples, que humilha o exaltado. É Ele. Bom é estar nele. Então aquele homem ficou nessa discussão com os fariseus. Eu quero que você venha comigo agora para o verso 35.
Antes do verso 35, no verso 33 e 34, há uma discussão entre o homem cego. E é interessante que o próprio texto aqui, depois do homem já curado, o escritor aqui, João, ainda se refere, se dirige ao homem como cego. Vê que coisa. Que ele se dirige ainda ao homem como cego. Deixa eu achar para os irmãos aqui, que foi uma coisa que me marcou. Mas eu acabei não marcando. Mas há um trecho aqui onde ele ainda fala com o homem como se ele fosse cego ainda. De novo perguntaram ao cego. Pronto, aqui. De novo perguntaram ao cego, no verso 17. E o escritor, o apóstolo João, escrevendo, ele coloca aqui, de novo perguntaram ao cego. Mas ele não era mais cego. Ele já estava vendo. Não é? Poderia ter dito, de novo perguntaram ao homem que antes era cego. Mas no verso 17 ele coloca lá, de novo perguntaram ao cego. Não, ele não era mais cego, não, estava vendo. Por quê, irmãos? Porque nós ainda estamos presos. E isso é importante a gente pensar, porque nós somos seres que a nossa mentalidade não alcança a dimensão da grandeza de Deus. É preciso um tempo de maturação para compreender. Até hoje o texto bíblico se refere àquela mulher que foi pega em adultério como uma mulher adúltera. O texto ainda diz, a mulher adúltera. Ela não era mais adúltera, Jesus perdoou o pecado dela. Então, sempre os homens vão nos olhar e nos rotular pelas as nossas fragilidades, as nossas fraquezas. E isso é perigoso. Nós precisamos nos atentar com relação a isso. Nós estávamos cegos, Jesus nos deu visão, nós agora enxergamos, vivemos na luz, andamos nas luzes e vivemos em novidade de vida. E é fundamental pensar sobre isso, porque para que nós venhamos a superar esses rótulos só com resultado. Porque são os resultados que geram autoridade. O camarada pode até dizer, ele era cego. Mas amigo, esse cara era cego. Mas hoje, ele só faz as coisas corretas. E cego aqui não é o visual, irmãos. É cego da capacidade de enxergar a solução. Cego de desequilíbrio emocional, cego financeiramente, cego de autoridade, cego da capacidade de tomar decisão, cego em tudo. Jesus é a cura da cegueira que eu e você precisa para vencer todos os desafios da vida. E a pior cegueira é aquela que não permite enxergar a própria cegueira. Nós não podemos olhar para um texto como esse e achar que é um texto que se refere apenas a uma cegueira física. Temos que olhar para um texto como esse, trazer para a nossa realidade e entender aonde nós ainda estamos sendo cegos, andando com Jesus. Onde ainda hoje eu sou cego. Há situações no nosso dia a dia que a gente fica cego e não enxerga a solução, não enxerga uma maneira de sair, e a gente se desespera, fica louco, depressivo, triste, amargurado, vem para a igreja cabisbaixo, senta ali, irmão, me socorre, faz oração por mim. E caminhamos com a fonte da vida aqui dentro. Andamos com a fonte do rio de água viva. A luz que irradeia, a luz que ilumina o mundo, mora aqui dentro. Mas a nossa cegueira não nos deixa ver. É a nossa própria cegueira. E no verso 35, no verso ainda 34, depois que o ex-cego agora diz que é impressionante vocês serem entendidos da lei, ser muito religioso, conhecer a Bíblia, vir para a igreja, pregar, falar da grandeza de Deus, das leis, dizer que é filho de Moisés e tudo mais, e não saber de onde esse homem é.
Mas desde que o mundo é mundo, não se sabe, não se ouviu em nenhum lugar dizer que alguém curou um cego de nascença. O apóstolo João, no capítulo 1 desse mesmo, do seu próprio livro, ele relata que Jesus fez muitos milagres, dos quais não estão escritos. Mas ele descreveu aqui dos grandes milagres de Jesus 7. 7 milagres. E cada 7 milagres desse não é apenas um relato de um milagre, mas é um atestado, uma assinatura de Deus, que comprova aos religiosos e comprova a lei, confronta a lei, mostrando que para aquele milagre ter acontecido, só poderia ser Deus. Só Deus poderia curar um cego de nascença. Só Deus poderia transformar água em vinho. Só Deus poderia ressuscitar um morto depois de 3 dias. Só Deus. São 7 milagres que leva o DNA do Deus Altíssimo. 7. E se nós nos acostumamos com coisas que nos incomodam, imagina aquelas coisas. Você vai caminhando com ele e não está nem aí. É necessário olhar para dentro de si, enxergar a cegueira que está nos impedindo de enxergar a nossa própria cegueira. Verso 35. Ouvindo Jesus que agora esse homem está liberto, agora o homem estava liberto, foi expulso, não podia mais entrar na sinagoga. Estava dizendo que Jesus era o Messias, reconheceu ele como profeta, está expulso, aqui você não entra mais. Tudo certo. Agora, ouvindo Jesus que eu tinha expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já os tem visto, e é o que fala contigo. Aleluia. E é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor. E o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Isso aqui é muito profundo, irmãos. Às vezes a gente olha e diz assim: como é que as pessoas não veem? Como é que a pessoa não entende? Como é que aquela pessoa não vê que a graça, o evangelho, tão claro, está claro para você? Glória a Deus. Jesus tirou a cegueira dos seus olhos espirituais. Hoje você vê. E Jesus está dizendo: sou eu. É o que fala contigo. Já os tem visto, e é o que fala contigo. A luz, a cura, a salvação, a transformação, a regeneração, a solução, é esse que fala hoje contigo, que fala hoje comigo. É o próprio Jesus que está em nosso meio. Que eu e você possamos sair daqui dessa noite convictos da transformação que Cristo está causando. Causou, está causando nas nossas vidas para impactar outras. Se você tiver interesse em dar resultado, você foi trazido das trevas para a maravilhosa luz. Mas não foi para estar somente na luz. Foi para transmitir. Observe no texto que Jesus disse assim: enquanto estou no mundo, sou a luz. Por que enquanto? Enquanto é um tempo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Porque depois que ele subiu, essa luz agora habita em mim e você. Nós somos veículo da luz. A luz agora somos nós para o mundo, para que o mundo veja Cristo em nós.
E é importante entender isso, porque você é livre. Em Gálatas, no capítulo 5, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Quando nós somos curados da cegueira, nós agora temos a oportunidade de usufruir da liberdade. Aquele homem, agora curado, ele sabia a cor das frutas, das árvores, sabia onde é que estava a calçada, sabia a cor das paredes, sabia o seu próprio estado. Que roupa malanganhada, que roupa feia. Meu Deus, como é que eu andava assim? Vou correr para casa agora, tomar um banho, cortar o cabelo, fazer a barba, me arrumar, andar diferente. E é essa nova maneira de viver, e é aquela nova maneira fisicamente hoje, é a nova maneira de agir, de ser, de falar, que reflete nos outros resultado da transformação de Deus em nossas vidas. É essa liberdade que nos dá agora o direito de ir, de vir, de viver livremente. Liberdade da graça. Sabe qual é a liberdade da graça? Eu quero finalizar contando uma história para que você possa entender o que é a liberdade da graça. A liberdade da graça não é aval para pecar, mas é como o episódio de um homem que devia uma conta que não podia pagar. E ele estava em casa, e o cobrador foi lá na porta, bateu na porta dele, a mãe dele foi lá e abriu. E aí ele dentro de casa ouviu os gritos do cobrador. Ele já sabia o que era, porque sabia que devia, e correu lá. Quando chegou, o cobrador disse: pague meu dinheiro. Ele disse: não tenho como lhe pagar. O homem puxou uma arma e deu um tiro. Quando atirou, a mãe daquele jovem pulou na frente dele e recebeu aquele tiro. E aí o homem disse: pronto, agora está pago. E o cobrador foi embora. E aquele homem ficou com a sua mãe nos braços. E agonizando, ela morreu. A pergunta que eu lhe faço hoje é: será que esse homem, com essa experiência de perder a sua mãe nos seus braços por conta de uma dívida dele mesmo, ele vai cometer uma nova dívida? Ele vai fazer uma nova dívida? Que eu e você entenda que a liberdade da graça é entender que alguém pagou a dívida que era nossa. Portanto, eu preciso viver agora livre e não mais viver em pecado. Que Deus em Cristo aplique essa palavra em nosso coração. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus continue abençoando o irmão Jefferson e usando sempre para a glória do Senhor e para edificar as nossas vidas na verdade da palavra de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, e orar, agradecendo a Deus e encerrando o culto aqui nesta noite. Pai, nós estamos gratos. É maravilhoso estar na Tua presença, pertencer ao Senhor, poder ver as bênçãos, as maravilhas que o Senhor realiza. Nós te agradecemos pela Tua palavra, porque nós amamos a Tua palavra. E nós recebemos e guardamos nos nossos corações. Continua, Senhor, abençoando o Teu povo, sustentando, renovando e usando para a glória do Teu santo nome. Pai, nós estamos agora encerrando este culto e pedimos que nos leve em paz, nos dando a Tua proteção e nos livrando do mal. Nós oramos agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, está encerrado o culto, ide em paz, em nome do Senhor.